Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Neste vídeo, seguiremos estudando os modelos de regressão linear simples e, nesta ocasião, nós apresentaremos as distribuições amostrais dos estimadores dos parâmetros do modelo de regressão linear simples que são necessários para realizar inferências a respeito desses parâmetros que são desconhecidos. Então, para começar, vou me basear no exemplo hipotético também utilizado no livro de econometria do professor Alexandre Gori, cuja referência completa vocês encontram no programa da disciplina na página deste canal. O link está na descrição do canal. Então, para começar, assumamos que temos uma população de tamanho n igual a 20, a partir do qual nós extrairemos amostras de tamanho 5, que utilizaremos para ajustar modelos de regressão linear. Isso visando justamente estimar os parâmetros beta 0 e beta 1 do meu modelo populacional, que assumiremos então que é desconhecido. Veja que esse resíduo também é desconhecido e em vídeos anteriores nós já vimos que ele ocorre tendo em vista que a gente omite uma série de outras variáveis com potencial explanatório sobre a minha variável dependente y, certo? Então, o primeiro cenário é este que eu ilustro aqui para vocês. A minha população de tamanho 20 é representada por todas essas bolinhas azuis e vermelhas, e uma amostra extraída de tamanho 5 é representada apenas pelos pontinhos em vermelho. Né? Veja então que a minha regressão populacional, levando em consideração as 20 observações da minha população, seria representada geometricamente por esta reta aqui em azul, né, com uma inclinação negativa, então o beta 1 seria a princípio negativo, né? Quando x aumenta, o y diminui. Por outro lado, a amostra de tamanho 5 me fornece um modelo de regressão amostral dado por esta equação aqui em vermelho, com o beta 0 chapéu, o beta 1 chapéu e os erros, né, resultado da estimação desses parâmetros, certo? E essa regressão é ajustada e representada graficamente por esta reta tracejada em vermelho. Por outro lado, já que a minha população é de tamanho 20, posso extrair diversas amostras de tamanho 5, né? Então, se eu extraio uma outra amostra como esta aqui, neste segundo cenário, representada de novo pelos pontos em vermelho, a gente terá uma reta completamente diferente ajustada com a amostra 1. Neste caso, então, eu terei um segundo modelo de regressão que é diferente, porque as estimativas obtidas para beta 0 e beta 1 a partir desta outra amostra serão diferentes. Ou seja, o que eu quero te mostrar com isso é que o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu mudam, variam com a amostra, portanto, são variáveis aleatórias, né? E a gente tem uma única estimativa a partir da única amostra que na maioria dos casos a gente tem. Portanto, devemos levar em consideração para realizar inferências sobre o beta 0 e o beta 1 o fato de que estes dois estimadores possuem uma distribuição amostral. E o objetivo deste vídeo é mostrar justamente quais são essas distribuições que nos permitirão realizar testes de hipóteses sobre beta 0 e beta 1, tá? Então, para a gente começar, precisamos definir a esperança e a variância de tais estimadores. E para isso, os nossos amigos Gauss e Markov vêm nos ajudar com o seu famoso teorema de Gauss-Markov. E ele nos diz o seguinte, ó: se alguns dos pressupostos do modelo de regressão linear, os pressupostos a gente viu no vídeo anterior e nós veremos de novo agora, 5 primeiros, são atendidos, 5 de 6 pressupostos, né? Então, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão os melhores estimadores lineares não viesados e de variância mínima. E essas são as informações que nos interessam. São estimadores não viesados, ou seja, a esperança desse estimador é o próprio parâmetro, né? E de variância mínima, ou seja, os mais eficientes, né? Representado por esta outra equação aqui, ó, a variância dos nossos estimadores de MQO é menor que a variância de qualquer outro estimador para o mesmo beta.
que nos garante, então, que os estimadores de mínimos quadrados para o modelo clássico são os estimadores mais apropriados a utilizar para fazer inferência sobre os parâmetros da minha população, o beta zero e o beta 1. Veja, então, que a esperança aqui está já definida, né, desses estimadores. A variância que a gente precisa ainda especificar. E o que também precisamos definir é qual é a forma dessa distribuição amostral. É uma normal? É uma Q quadrado? É uma TD student? Temos que ver. Felizmente, né, a gente tem esse conjunto de hipóteses ou pressupostos, aliás, que dão base a este modelo amostral. Né? Lembra que o primeiro era linear nos parâmetros, o segundo é que os x são valores fixos, as variáveis explanatórias são determinísticas, então, sendo que o único que de fato varia aleatoriamente é o y, isso em função da variabilidade ou da aleatoriedade dos erros de estimação, né? Como a esperança, em média, os erros são iguais a zero, né? Ou seja, eles estão aleatoriamente distribuídos ao longo da reta para cima e para baixo, de forma bem aleatória, o que garante que eles são não correlacionados, que tem a ver com o pressuposto 5. Isso implica, então, que a esperança de y é dado, né, por esta igualdade aqui neste quadro amarelo à esquerda. Isso porque tanto o beta 0 chapéu como o beta 1 chapéu são estimadores não viesados. Então, na hora que você aplica esse operador esperança sobre a equação, você vai chegar a este resultado, tá? Isso também tem a ver com o fato de que, se o erro tem uma determinada distribuição, ou seja, está aleatoriamente distribuído, isso pelas hipóteses 4 e 5 de homocedasticidade e o fato de serem não correlacionados, faz com que esses resíduos estejam aleatoriamente distribuídos ao longo da reta, significa que esse y também estará aleatoriamente distribuído ao longo da reta, né? Então, eles variarão tanto para cima como para baixo da sua média, da sua esperança dada pela reta ajustada, certo? O sexto pressuposto, que agora sim vai nos ser bastante útil, é que esses erros tendem a uma distribuição normal com média zero pelo pressuposto 3 e variância constante igual a 1 sigma ao quadrado pelo pressuposto 4, né? E isso é bastante útil, né? Porque, como nós já falamos, se esses resíduos estão distribuídos aleatoriamente, seguindo uma distribuição normal, isso significa que o meu y também estará distribuído aleatoriamente ao longo da reta, seguindo uma distribuição normal. E isso se fundamenta também pelo teorema do limite central, né? Lembra que o n tem que ser razoável, né, para a gente garantir estas características de alguma maneira, né, e permitir também a utilização do teorema do limite central para levar em consideração o uso desta distribuição normal para os meus erros e, portanto, para a minha variável y, certo? Lembra que isso é bastante útil e será, como veremos agora, para fins de inferência, e isso aqui se sustenta, né, no gráfico que a gente viu já faz alguns vídeos atrás, né, ao longo desses últimos vídeos, na verdade, né, em que a gente vê, né, que fixando um x, você tem uma distribuição do y, né, para cima e para baixo do valor médio da esperança dada pela regressão ajustada. Né? Por quê? Porque essa regressão me dá justamente a sua esperança condicionada para cada x. A variabilidade, ó, a variabilidade não vem do x, né? A variabilidade virá do resíduo, certo? Porque eu estou trabalhando aqui com um valor médio que é fixo. Veja que o parâmetro aqui é fixo, o x é fixo, então a esperança é um valor fixo dado pela reta. A variabilidade do resíduo, então, vai afetar também, vai determinar a variabilidade do y, né? Então, de alguma maneira, né, a gente tem também aqui uma variabilidade constante, certo? Para todas essas distribuições condicionais, né? E isso simplifica, né? Imagina que essa variância mudasse para cada x, né? Aqui mais espalhado, aqui menos espalhado. Complicaria um pouquinho mais, teríamos um processo heterocedástico, que não é o caso deste vídeo, tá? E isso é útil,
né? Porque como você vê, se o erro tem uma distribuição normal pelo teorema do limite central e o y tem uma distribuição normal por causa desses resíduos, ou seja, desse pressuposto, então a gente verá que também o beta zero chapéu e o beta 1 chapéu, ou seja, os estimadores de mínimos quadrados dos nossos parâmetros populacionais, sendo redundante, também tenderão a uma distribuição normal. Veja a seguir, ó, temos esse teorema. O teorema nos diz que esse erro, né, para um n razoável, tenderá a uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado pelos pressupostos 3 e 4 do slide anterior, certo? Agora, a definição do beta zero chapéu é isso, né? Pelos estimadores de mínimos quadrados, né? A média amostral de y menos beta 1 chapéu vezes a média amostral de x. Abre esse y barra. Veja, você tem aqui uma combinação linear, né, de todos os y's, definindo o teu beta zero chapéu. O x barra é uma combinação linear dos x observados, mas ele é determinístico, né? Então aqui vai ser um valor constante, né? A variabilidade aqui vai entrar pelos y, então eu tenho aqui um y1, y2, eles tenderão a uma distribuição normal também, não é? Com a esperança dada pelo beta 0 mais beta 1 x e uma variância constante, todos eles, certo? O beta 1 chapéu também, ó. É aqui uma combinação linear dos y centrados, no caso, mas igual, é o y também, né, que está ali dentro, né? E ele também é dado por uma combinação linear desses y. É o centrado, mas se você seguir abrindo aqui, você tem o y1 é igual ao y1 grande da amostra menos a sua média amostral. Então, continua a gerar combinações lineares. Então, tanto o beta 0 chapéu como o beta 1 chapéu são combinações lineares dos y's que possuem distribuição normal. Portanto, se o erro tem distribuição normal e o y tem distribuição normal, os betas, os estimadores dos betas, terão também, consequentemente, distribuições normais, certo? Por quê? Porque são combinações lineares dos y's que possuem uma distribuição normal. Então, as distribuições amostrais desses estimadores amostrais são dados por uma distribuição normal, isso nos baseia no teorema do limite central, com uma esperança igual aos valores dos parâmetros, isso aqui pelo teorema de Gauss-Markov, e variâncias dadas. Que variâncias que são essas? Bom, se você vai no livro do Hoffman, de econometria, né, cuja referência completa novamente está no programa da disciplina, lá na página do canal, você chega a demonstrar que essas duas variâncias, tanto para o beta 0 chapéu como para o beta 1 chapéu, que nós agora já percebemos que são variáveis aleatórias, que têm as suas respectivas distribuições, são dadas por essas duas equações, que parecem horrorosas, mas não são, tá? Só estou te demonstrando a origem de tudo, né? O fundamento de tudo que está implementado já nos pacotes do R, tá? Então, aqui, ó, veja, essa variância depende do próprio x, né? Do x, tanto na sua média amostral elevada ao quadrado, do tamanho da amostra, como das variáveis x determinísticas centradas, né? Centradas. Mas também depende da variância, aquele sigma ao quadrado, dos nossos erros, né? A variância do beta 1 chapéu também, ó, depende da variância dos nossos resíduos e das variáveis centradas em x elevadas ao quadrado, né? Mas a gente não conhece essas variâncias, né? Então a gente precisa estimá-las para terminar de especificar a distribuição amostral dos nossos estimadores, porque sabemos já que tem uma distribuição normal, conhecemos as esperanças pelo teorema de Gauss-Markov, porque são estimadores não viessados, então as esperanças são beta 0 e beta 1 respectivamente, e as variâncias são estas. Mas eu não conheço esse sigma ao quadrado aqui, que é a variância dos nossos resíduos. O que a gente faz então é estima essa variância, assim como a gente fez para os casos dos testes de hipótese sobre as variâncias, né? Eu vou utilizar o quê? Vou utilizar a variância dos resíduos, a variância amostral dos resíduos. E essa variância amostral dos resíduos
vai ser dada por definição como a soma dos erros ao quadrado dividido pelo número de graus de liberdade, que neste caso vai ser n-2. Por que n-2? Eu vou te explicar melhor quando a gente entrar em ANOVA mais para frente, tá? Por enquanto, veja o seguinte, lembra que um estimador não viesado da variância populacional era o S ao quadrado, que era dividido por n-1, né? Aqui eu tenho ainda mais alguns parâmetros a estimar, na verdade, dois, né? Então, o que eu vou fazer é subtrair esses 2 graus a menos que eu tenho no denominador. Quando a gente calcula a variância amostral de uma amostra, eu só tenho um item a estimar, que é a média amostral. Então, eu tenho que subtrair 1 grau a menos, 1 grau do N no meu denominador para obter um estimador não viesado. Essa seria uma explicação menos formal, porém intuitiva, tá? Aqui eu tenho que estimar duas coisas, né? Por isso que eu subtraio esse 2 aqui, mas quando a gente entrar na nova, veremos melhor o porquê desse n-2. Por enquanto, é bom você saber que um estimador não viesado dessa variância desconhecida dos meus resíduos amostrais será dado por esta equação aqui, que é a soma dos resíduos ao quadrado, ou seja, a soma dos seus quadrados totais, dividido por n-2, em que n é o tamanho da amostra, tá? Aqui você tem uma outra forma de calcular essa soma dos quadrados dos resíduos a partir das variáveis centradas e da estimativa do beta-1 chapéu, do coeficiente angular, tá? Lembrando, né, que as variáveis centradas se obtém subtraindo as respectivas médias amostrais das variáveis originais da tua amostra, tá? Muito bem, então, se eu substituo, né, o sigma ao quadrado pelo S ao quadrado, pelo seu estimador não viesado, eu tenho estimadores ou estimativas das variâncias amostrais dos meus estimadores amostrais beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Veja a substituição aqui, tá? Igualzinho ao slide anterior, eu só troquei o sigma ao quadrado pelo seu estimador amostral. E com isso, nós temos todos os elementos necessários para realizar um teste de hipótese. Presta atenção que aqui no denominador você utiliza nos somatórios as variáveis, a variável x centrada, tá? Com isso aí, a gente sabe agora, né, que já que os meus estimadores originalmente tinham uma distribuição normal, mas dado que eu estou utilizando o estimador das suas variâncias ao invés da variância em si, eu preciso utilizar para realizar testes de hipóteses não a distribuição normal, mas sim a distribuição t-student. E com isso, temos todos os elementos necessários para realizar inferências sobre os parâmetros do nosso modelo populacional, certo? O beta 0 e o beta 1. Então, por exemplo, se eu quero verificar que o beta 1, que é o meu coeficiente angular, que vai representar, a gente já sabe, né, a variação marginal da esperança do y, dado um choque unitário em x, eu preciso construir um teste bilateral, né, em que a hipótese nula me diz que não, o beta 1 não é significativo, ou seja, ele é igual a zero. No fundo, o beta 1 igual a zero me dá uma reta horizontal, não é? Portanto, não há relação entre x e y. É isso que essa hipótese me diz. Não há relação, portanto, o beta 1 não é significativo. Ou, alternativamente, não. O beta 1 é diferente de zero, então a minha reta tem uma inclinação diferente de zero. Pode ser positiva ou negativa, mas o fato é que ela é significativa e, portanto, há uma relação linear entre x e y. Se a hipótese nula for verdadeira, né? Então, ou seja, o beta 1 é igual a zero, o beta 1 chapéu tenderá a uma distribuição normal com esperança dada pela hipótese nula, no caso o beta 1 seria zero, e uma determinada variância. A gente não conhece esta variância, vou usar o estimador amostral. Então, eu vou usar a estatística T para o beta 1 chapéu, né? E a gente já conhece a estatística T, né? Você tem aqui
o valor observado na amostra menos a esperança dele, o beta 1, no caso vai ser zero, dividido pelo seu desvio padrão amostral. Veja, não é o sigma, é o S, né? E esta estatística, né, virá de uma variável aleatória, beta 1 chapéu, né, com origem em beta 1 chapéu, porém com uma distribuição T com n-2 graus de liberdade, isso aqui por causa deste estimador não viçado, tá? Com n-2 graus de liberdade. No caso do intercepto, seria algo semelhante, porém a gente sabe, né, que a esperança deste estimador do intercepto populacional tem uma esperança igual a beta zero e uma determinada variância, tá? A estatística, então, a utilizar vai ser semelhante, né, porém utilizando o beta zero, o beta zero chapéu e o seu respectivo estimador amostral. Essa estatística terá novamente uma distribuição T com n-2 graus de liberdade. Se eu quero verificar, então, neste caso específico, a significância do coeficiente angular, dado que o teste é bilateral, eu olho para a distribuição T e, dado o nível de significância alfa, né, eu vou rejeitar esta hipótese nula para evidências muito diferentes daquela indicada pela hipótese, ou seja, muito longe de zero, né? Estatísticas T muito acima ou muito abaixo, né? Lembrando que o alfa é o erro tipo 1, ou seja, a chance de você rejeitar a hipótese nula, ou seja, dizer que o beta 1 é significativo quando ele não é, tá? E com isso nós fechamos este vídeo então, minha gente. Muito obrigada. No próximo resolveremos exercícios já realizando testes de hipótese no R. Um abraço e até a próxima.